paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Manuel, mais uma vez aqui com vocês, e esse é o nosso canal de entrevista transformadora. E aqui ao meu lado, vocês já estão vendo, né, mais um convidado muito especial, aliás, todos os convidados nossos são especiais, né, e hoje estamos aqui com ele, depois de algumas semanas tentando marcar, né, devido à correria dele aí, e hoje ele pôde nos dar essa atenção aí. Cantor Éder Carvalho, como é que você está, meu amigo? Amém. Estou muito feliz de poder estar aqui participando dessa conversa junto com você e com todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão nos acompanhando. É sempre muito bom, né? A gente poder ter um momento de compartilhar, um momento de um abençoar a vida do outro através daquilo que Deus derrama sobre os nossos corações. É sempre um momento de crescimento, né? Para todos nós, quando a gente pode ter essa mesa de comunhão. Glória a Deus, é verdade. Já quero desde já, né, te agradecer por esse tempo cedido, né, para nós Eu que aí. agradeço pelo convite, para mim é uma honra. Eu sei que é muita correria para você e tá com vários trabalhos, né? Até você vai comentar aqui um pouco com a gente, compartilhar, né, um pouquinho Amém. das novidades aí. Muito Amém. obrigado, tá? Eu Vai servir agradeço. de grande valia aí para todos nós e aprender um pouquinho com o irmão aí. Amém. Quero pedir para você que está assistindo aí, que vai assistir também, né, que clicou aí no nosso canal, para você deixar o teu like, muito importante, né, para o nosso Muito importante. canal, compartilhar, comentar, divulgar aí, né, porque esse é um projeto aí que nasceu no nosso coração, né, vindo de Deus. Eu sempre falo assim, irmão Ed, que Uhum. a gente podia estar falando muitas coisas, outras coisas aqui, né, que não tem nada a Uhum. ver com a palavra de Deus, né, mas a Uhum. gente está falando uma coisa aqui para edificar vidas, transformar vidas aqui, Exatamente. né? Exatamente. Então, e aqueles que forem assistir vão poder aprender um pouquinho com as experiências contadas aqui e ter um norte também, né? Para quem está iniciando Uhum. aí no Ministério do Louvor, da pregação, enfim. Então, deixe teu Uhum. joinha, nos ajude aí É, nessa empreitada aí que vai ser de grande serventia para a tua com vida. certeza. Eu trabalho com o YouTube também, e só para deixar isso frisado para os nossos queridos que estão nos acompanhando, uma das formas hoje de você cumprir o ID de Jesus, uma das formas de você anunciar o evangelho e alcançar vidas é essa. Quando você simplesmente assiste um vídeo que traz um conteúdo bíblico da palavra de Deus e você dá um curtir, ou você compartilha com alguém, você deixa um comentário, você faz com que a plataforma entregue esse conteúdo para mais pessoas, ou seja, mais pessoas serão alcançadas pela palavra de Deus. É uma forma de evangelizar. Então não deixe de fazer isso e com certeza você estará sendo um canal de Deus para o reino de Deus e vai ser abençoado também, porque quanto mais a gente abençoa, mais nós somos abençoados também. É verdade. Obrigado aí pelo apoio, né, que o irmão dá para nós aí. Com E certeza. vamos lá, então. Vamos ao que interessa realmente que agora, né? Vamos no Amém. nosso foco aqui, a gente quer conhecer, eu acredito que muitos também, alguns, o irmão é muito conhecido aqui, né, em Joinville, a nível de Santa Catarina, Brasil também, mas a gente tem muitas pessoas que ainda não conhecem, né? Eu tenho Sim, com dito isso certeza. aqui, Uhum. isso aqui, Éder, para todos, a maioria dos meus convidados aqui, tenho comentado isso aqui, que as pessoas quando estão vendo, né, um cantor, um pregador, quando a gente está pregando lá, eles têm só Uhum. aquela ideia, né, daquele momento, Uhum. do Daquele melhor momento. momento da Uhum. pessoa, é o momento que a pessoa está vivendo, Uhum. né, aquele melhor momento. Mas ele não sabe Uhum. como que ela começou, né, o seu Uhum. ministério lá atrás, né, Sim. tudo que ela passou. E é importante, eu acho, que a gente, né, contar um pouquinho da história do ministério, né, agora Uhum. do irmão aqui, né, para que muitos possam entender, Uhum. né, que não é só cantar, não é só É. pregar, tem Uhum. muita coisa aí por trás envolvida, né, que tudo contribui para aquele melhor momento de cada um, né? Uhum. Com Então vamos certeza. lá. Irmão, vamos lá então desde o princípio aí. Como que o irmão descobriu que tinha o dom para música, né? O irmão prega, eu sei que o irmão prega, Uhum. canta, é compositor, dá palestra. Enfim, vou deixar o irmão falar aí um pouquinho para nós, tá bom? Eu tive o privilégio de ser educado num lar cristão, num lar missionário. Meu pai, pastor Ezequiel Carvalho, e minha mãe, irmã Noeli de Oliveira Carvalho, sempre fizeram a obra de Deus. Então eu e meus irmãos tivemos esse privilégio de sermos criados nesse ambiente, né, cercados pela palavra e cercados pela música também, porque o meu pai canta muito bem, toca violão muito bem. Os meus tios, né, todos os meus tios por parte de pai, né, do meu avô Abílio Carvalho, eles tinham a música no sangue, sabe? Todos eles tocavam de ouvido. Eu estudei, né? Eles
faziam muitas coisas no violão e nos instrumentos deles sem nunca ter estudado, só de ouvido, né? Então, muito talento eles tinham. E acaba que a gente pega isso, né? A gente cresceu ouvindo o pai cantando, tocando, a gente cercava o pai, ficava pedindo para ele cantar para nós. E o pai também sempre comprava muitos LPs, sou obrigado a admitir que eu sou do tempo do LP, né? E sempre ouvindo os discos ali de Oséias de Paula, Vitorino Silva, e assim por diante, né? E o meu pai conta, a mãe também conta que algo aconteceu quando eu era bebê ainda. Eu estava no andador, né? Na época se vendia muito o tal do andador, né? Que o bebezinho ficava ali e era para ajudar ele a andar. E tinha uma música que tocava na TV, que sempre que aquela música tocava naquela TV, se não me falha a memória, de um comercial, eu parava tudo que eu estava fazendo e ia correndo para frente da TV para ouvir aquela música. Acabava a música, perdi o interesse e ia fazer outra coisa. Os meus pais sempre contam que ali eles disseram, acho que esse aí vai ser músico. Né? Então, foi muito cedo que as coisas começaram a acontecer. E eu comecei a estudar música na Casa da Cultura aos 7 anos de idade. Meus pais me matricularam ali. Comecei na iniciação musical e na flauta doce. Hoje, inclusive, eu ensino flauta para os meus filhos, né? Eles também estão começando na música através da flauta. E fiquei 10 anos na Casa da Cultura. Logo eu me descobri no violão, descobri que o violão era um instrumento com o qual eu me identifiquei. E aí eu fiz o curso de violão clássico, me formei em violão clássico, né? E aos 12 anos, eu já estava assumindo a responsabilidade pelos ensaios do grupo de louvor na igreja, né? E aos 14 anos, eu comecei a ministrar louvor também, porque até então eu só tocava, fazia a cifra das músicas, fazia backing vocal, e ali pelos 14 eu comecei a ministrar ministrar louvor também, apesar de ser muito tímido, extremamente tímido, mas o Senhor foi me dando graça para eu vencer minha timidez e comecei a ministrar ali também. E aos 16 anos, já congregando no Bemevald, eu comecei a receber os primeiros convites de outras congregações para cantar em outras congregações. Aos 18 anos, comecei a receber os primeiros convites para pregar a palavra também. Os próprios pastores diziam, Éder, você já prega. Quando você ministra louvor, em alguns segundos ali, você sempre transmite uma palavra também. Você já está pregando. Só falta desenvolver essa questão da pregação propriamente dita. E também foi com 18 anos que eu recebi o convite de um dono de estúdio de Joinville, chamado Carlos da Luz, amigão meu, e ele falou, Éder, eu quero gravar o teu CD. E nessa época, o pastor Rui Carlos, também eu conheci exatamente nessa época, e ele disse, eu vou te ajudar, e nós vamos abençoar para que você possa gravar esse primeiro CD. Então, tudo começou muito cedo, eu tive esse privilégio da parte de Deus, de poder desenvolver essa caminhada com a música e com o louvor, desde que eu me entendo por gente. Legal. E quanto tempo já que você exerce o teu ministério, assim? Desde o momento que virou a chave lá? Olha, é até difícil dizer, né? Porque eu comecei muito cedo, mas eu conto assim que, vamos supor, se nós formos contar a questão da itinerância, né? Porque eu vivo totalmente do ministério itinerante voluntário pela fé que nós realizamos na dependência de Deus. Essa questão da itinerância, eu posso contar que começou a partir do primeiro CD, que foi em 2006, eu gravei o primeiro CD, né? Mas o ministério local, né, com um grupo de louvor, eu tinha 14 anos quando comecei. Hoje eu estou com 37. Então já temos alguns anos aí na estrada. Tem alguns anos aí na experiência já, né, para contar. E nesse período aí que o irmão, né, vários lugares já gravou também com várias pessoas, né? Uhum. Conta pra gente aí um pouquinho qual que é a maior dificuldade no início? Porque assim, eu vejo assim que tem bastante jovens, né, que querem iniciar, na verdade já estão, né, nesse caminho do louvor, né? Vamos falar do louvor, né, primeiro. Uhum. E eles sempre olham para alguém, né, como referência, né? A gente falou Sim. com o pastor Ricardo bastante sobre Sim. referência. Sim. E às vezes eles precisam, né, dessa dica, né, de como que enfrentar às vezes, né, esse desafio, essa dificuldade no começo ali do ministério. Uhum. Exatamente. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive. Quando eu comecei a me descobrir
na minha forma de ministrar louvor, tá? Eu comecei a descobrir ministérios de louvor e adoração congregacional. E na época, esse tipo de ministério, esse tipo de linguagem de ministração, praticamente não existia na Assembleia de Deus aqui em Joinville. Eu comecei a ouvir muito Marcos Witt, eu comecei a ouvir muito Asaf Borba, Ademar de Campos, Ministério Coinonia de Louvor, essa linguagem. Depois, pouco depois veio Diante do Trono. E quando eu ia para os cultos, sempre estive nos cultos, obviamente, né? Eu via que o que eu ouvia e o que eu gostava de fazer com o meu violão em casa não era o que acontecia nos cultos, né? Na época era muito forte essa linguagem de louvor mais pentecostal, vamos dizer assim, nos nossos cultos. Então, os hinos da Cassiane, da Lauriette, que eu amo também, eu gosto demais dessa linguagem de louvor, mas não é a minha. E era praticamente só o que tinha nos cultos. Então, eu me sentia inseguro. E eu comentei isso com o meu pai na época. Eu lembro que eu congregava ainda no Bemevald, foi um pouquinho antes de conhecer o pastor Rui. E ali eu comentei com o pai, como é que vai ser esse negócio? Não vai dar certo, porque eles me convidam e eu sinto de cantar esse tipo de louvor que eu faço, mas não é o que eles estão acostumados. E o meu pai me deu uma palavra que eu nunca mais esqueci. Ele falou, filho, você só tem que se preocupar em ser verdadeiro no seu relacionamento com Deus, descobrir, encontrar a sua identidade, a sua personalidade, o que é que Deus tem para você e ter convicção disso. Esteja bem com Deus, esteja no seu relacionamento na presença de Deus. Não importa como vai ser a reação da igreja. Quando você tem uma convicção em Deus, de quem você é, do que Ele chamou você para fazer de forma singular, não importa se as pessoas vão reagir de um jeito ou de outro, você sabe quem você é, você sabe o que você está entregando. Não se preocupe com a reação da igreja. Se preocupe em agradar a Deus. A Bíblia diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, Davi ele tem que aprender a enfrentar o Golias com a sua funda e não com a couraça de Saul. Então, com o que Deus te deu, faça. Você precisa encontrar a sua identidade em primeiro lugar. Aí vem a questão das referências, você vai buscando referências, uma aqui, mas você vai encontrando a sua própria identidade. Eu acho que esse é o processo mais desafiador para quem pensa em seguir um ministério de louvor. Você vai, né? Você quer viver disso, por exemplo, que seria uma coisa ainda mais complicada, bem mais complicada, né? Tudo bem, mas a primeira coisa que você precisa descobrir é quem é você. O que de singular você tem para compartilhar. Porque se é para ser uma cópia, não vale muito a pena, né? Você precisa ser autêntico e desenvolver isso no seu processo de maturidade, de crescimento. Você precisa encontrar o seu ponto-chave e é ali que você vai trabalhar. Eu diria que esse é um dos principais desafios. Eu vejo muito isso, pessoas assim, sem identidade, pessoas sem singularidade, mais do mesmo, Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? Amém. Pelo menos está ali, cantando louvores a Deus. Amém. Mas muito melhor seria se essa pessoa tivesse a coragem de assumir a sua própria verdade em Cristo e ser o que ela foi chamada para ser, coisa que ninguém mais foi, porque não existe duas impressões digitais iguais no mundo, certo? Então tem algo de Deus em você que só você tem. Muito legal essa tua colocação. A gente vê, né? A gente está por aí sempre nas igrejas, né? Ouvindo pregação, está na nossa igreja também. Eu tenho visto bastante isso, irmão. Por exemplo, na área da pregação. Eu gosto de falar muito isso aqui, porque eu gosto de ver qual o ponto de vista, né, de outras pessoas a respeito disso, ou se é só eu que vejo isso, né? Mas vamos lá. Sim. O seguinte, eu não sei se com o irmão já aconteceu isso. A igreja chama é convidado um pregador para pregar na igreja. Aí esse pregador começa a ministrar a palavra, legal. Se ele não dá uma entonada a mais na voz, se ele não aumenta a voz um pouquinho no microfone, parece que a igreja não consegue glorificar a palavra. E se, vamos dizer assim, que é um pregador reteté, né? O povo gosta de falar muito assim, né? Aquele reteté, aquele que sai pro corredor, aquele que pula, aquele que sapateia, aquele que grita. Eu acho que se der um grito assim meio que não seja com a minha voz, eu já não consigo falar mais. Já foi embora a pregação. Mas tudo bem.
eu quero Uhum. colocar o seguinte assim, ó. Uhum. Eu não estou dizendo que quem faz isso, né, é Uhum. errado ou não é de Sim, Deus. Cada um perfeito. tem o seu estilo, a Certo, sua identidade, né, vamos dizer assim. certo, certo. Mas muitos querem fazer uma cópia disso aí. Uhum. Por exemplo, assim, ó, eu vou fazer daquele jeito porque eu vi que a igreja glorifica quando eu dou uma Exato. aumentada no volume. E Uhum. agora eu já percebi que quando vem pregadores que são Uhum. mais da área do ensino, Uhum. que para mim são os mais importantes, que Uhum. é o que todo mundo devia se atentar para isso, né? Sim, com Porque o que certeza. vai mudar nossa vida, transformar nossa Conteúdo, vida né? é o Densidade, né? ensinamento. Uhum. Isso é o ensinamento da palavra. Muitas Uhum. das vezes a gente vê a igreja entrando junto com o pregador, né? Uhum. Naquele agito que ele faz na igreja ali, Uhum. e eles glorificam, e parece que não muda nada, né? A vida Uhum. da pessoa. E aí, Certo. quando vem aquele que é mais, traz um ensinamento, traz um conhecimento, Uhum. você vê que está baseado na palavra de Deus. A igreja parece Uhum. que não glorifica, um fica olhando para o lado, fica olhando para o outro. Isso eu Uhum. tenho percebido bastante. Qual é a visão do irmão a respeito disso? Isso já aconteceu, né? Do irmão presenciar E esses fatos Isso também. isso é uma realidade, assim, inescapável, infelizmente. Você tem isso na música também. Mesma coisa. Eu tenho reparado isso, assim, até de uma forma mais intensa nos últimos tempos, tá? Quando você canta uma música que transmite uma mensagem para as pessoas, a reação da igreja é muito efusiva. E às vezes, quando você ministra uma canção cujo alvo da mensagem é exclusivamente Deus, a reação da igreja às vezes parece ser um pouco mais amena, né? Então, Cristocêntrica, né? é, eu vou citar aqui um exemplo de uma música que é boa. Faço questão de citar um exemplo de uma música que eu não sou crítico dela. É uma boa música, tá? Tá tocando bastante agora. Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Eu não estou lembrando bem a letra agora, mas ela está tocando bastante. Veja que é uma mensagem que está sendo transmitida para a pessoa. Vai ficar tudo bem, Deus vai cuidar de você, Deus vai acalmar a tempestade, confia. Essa é a mensagem dessa música. A igreja explode em louvor e adoração. Aí você pega e canta lá, aleluia, aleluia. Você está falando só para o Senhor. Em algumas igrejas, esse segundo tipo de música não surte tanto efeito. Qual que é a tentação do ministro? Eu vou cantar aquela que dá mais resposta. Eu vou cantar aquela que dá mais efeito. Né? Então você precisa se policiar nesse sentido. Não, eu não vou cantar aquela que dá mais efeito. Eu vou cantar aquela que é mais importante, aquela que é necessária fazer. Então, por exemplo, você tem ali num culto, você vai ministrar, mas antes de você outras pessoas já cantaram. Essas pessoas que cantaram antes de você já cantaram hinos de edificação espiritual. Transmite uma mensagem para a pessoa. Deus vai cuidar de você, vai dar tudo certo, fica tranquilo, descansa e tal. Amém. Glória a Deus por isso. Mas essa mensagem já foi transmitida, já cantaram, agora chegou a sua vez. Por que você vai cantar mais uma música dessa? Mais uma, para transmitir a mesma mensagem que já foi dita. Sendo que ainda não houve um momento de adoração exclusiva ao Senhor. Só por causa que a reação da igreja é maior num tipo de música do que na outra? Não. Você não deve se mover pela reação da igreja. Você tem que ter uma visão de ministério. O que Deus te chamou para fazer? O que é que Deus quer que você faça? O que é mais importante ali? Não o que as pessoas mais estão querendo, mas o que é que Deus quer fazer ali. É isso que você deve fazer, independente das reações. É verdade. Muito legal. A gente precisa, então, cada um encontrar, né, essa identidade, né? Uhum, Não ser uma cópia, né, de outros, né? uhum, Apesar de a gente ter boas referências, né? Mas sim, procurar sempre encontrar sua própria identidade, né? uhum, Vamos lá. O irmão também é compositor, né? sim, sim. Vamos É, falar um pouco das músicas do irmão aí, as mais conhecidas, assim, né? A é, gente poder comentar um pouco como que surgiu, né? Da onde que foi essa inspiração aí. bem. Eu tive a minha experiência de novo nascimento no dia 1º de julho de 97, que foi exatamente o dia do meu aniversário de 11 anos. Depois que eu tive essa minha experiência de novo nascimento, eu já estava tocando violão, porque eu comecei ali nos 10 anos de idade. E aí eu comecei a escrever os primeiros hinos de adoração. Começaram a nascer as primeiras canções de adoração, né? Então, hoje eu tenho
mais ou menos 200 músicas compostas, até mais. Poxa vida. E gravamos alguns CDs. Então, desses CDs, o primeiro CD é uma música que tocou bastante na nossa Rádio 107. Até esses dias eu encontrei um amigo meu, Cleverson Maxwell, ele trabalhava na 107 na época, e ele achou no drive dele alguns arquivos daquela época. Ele disse, cara, a tua música ficou não sei quantas semanas em primeiro lugar. Isso nunca tinha acontecido em Joinville na época, né? Até porque a rádio era nova, né? A rádio estava começando. Então essa música tocou bastante na 107, a música Palavras. Já não tenho nada, não há mais palavras que expressem meu amor por ti. E essa foi interessante, porque eu sempre componho melodia e letra ao mesmo tempo. Quase sempre, quase todas as minhas músicas eu faço melodia e letra ao mesmo tempo. Mas essa, me veio primeiro a melodia do refrão. E aí eu comecei a encaixar várias frases nessa melodia. Encaixava uma, mas não me convencia. Encaixava outra, não me convencia. Tentei várias, até que eu desisti e falei, desisto, não tenho mais palavras para expressar o que eu quero expressar ao Senhor. Daí eu percebi, não, peraí, é exatamente isso que eu tenho que dizer. Já não tenho nada. Porque a adoração vai muito além das palavras, a adoração vai muito além das canções, vai muito além dos atos litúrgicos. É uma entrega, uma vida, um relacionamento com Deus. Essa foi uma das canções que marcou o começo, né, dessa minha trajetória como itinerante, com CD gravado e assim por diante. Mas só de CDs completos eu gravei 5 CDs, né? Fora os singles que vieram depois desses CDs completos. Tem uma canção também que o Cleito Queiroz cantou lá no congresso, né? Foi no Sim, congresso passado, não esse, né? foi ano passado no Congresso Geral Que é nosso de a Missões. canção do semeador, né? Exatamente, a canção do Essa semeador. também é composição do irmão, né? Também é composição minha. Começou a partir de uma provocação, um desafio que partiu na época do pastor coordenador geral do Departamento de Missões, que era o pastor Adriano Bento. Hoje ele é pastor presidente. E nós, assim, informalmente, tomando um café, nos encontramos por acaso, e ele disse, Éder, bem que tu podia fazer uma música sobre semeador, né? Porque ele estava com uma música na cabeça, que eu acho que era do cantor Júnior, o semeador, me foge agora, não estou conseguindo lembrar do hino, mas tem um hino do cantor Júnior que fala sobre o semeador, alguma coisa assim. E aí ele me provocou. Falei, olha, pastor, não me provoca, porque se Deus quiser, ele dá, mas também se Deus não quiser, esquece, falei para ele. Vamos ver. E aí eu estava meditando em Isaías capítulo 6, até estava já desistindo, porque eu já tinha tentado, não tinha dado certo, e aí estava meditando em Isaías capítulo 6, um devocional bíblico, nem estava pensando em música, né? E eu ali, meditando nesse capítulo, que é tremendo, né? A experiência que Isaías teve com a revelação da glória de Deus. E esse pensamento me veio ao coração. A voz de Isaías, o eis-me aqui de Isaías, foi ouvido nos céus. Ele estava diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, quando ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando esse pensamento me veio, eu logo recebi o refrão da música. E que se ouça nos céus a canção do semeador, usa-me, eis-me aqui. Aí, meu irmão, eu não estava nem em casa nessa hora. Pra você ter uma ideia, eu estava andando pelas ruas da cidade. E eu estava sem violão, mas a melodia veio, sabe? A palavra primeiro veio, depois veio a melodia. E aí eu comecei a me lembrar de vários outros textos bíblicos que foram fundamentando a estrofe, né? Eu fui escolhido para te adorar, porque a palavra nos revela, por exemplo, em Efésios, né, que nós somos criados em Deus antes da fundação do mundo para louvor e glória do seu nome, né? Fui escolhido para te adorar, para estar contigo. Jesus chamou os apóstolos, passou uma noite inteira orando, escolheu os apóstolos, e Marcos diz que ele os chamou para que primeiro estivessem com ele e então os enviasse para pregar. Primeira coisa, estar com Deus, para depois pregar. Para estar contigo, para desfrutar o teu amor. Eu fui escolhido, aí sim, para semear, pregar o teu amor. Então eram vários textos que estavam vindo na minha mente, eu fui tentando organizar,
colocando a minha vida, como quem diz assim, Senhor, eu sei que esse é o chamado que o Senhor tem na minha vida, eu sei que esse é o propósito que o Senhor tem para a minha história. Eu sei que um dia eu já disse esse eis-me aqui, mas hoje eu quero abraçar mais forte esse propósito que tu tens para a minha vida. E aí nasceu a canção do Semeador. Foi algo assim maravilhoso, marcou muito a minha vida. E o Cleiton, ele ouviu essa música, não sei como, não sei por onde, e quando ele chegou no congresso ano passado, bem na hora que ele chegou, eu estava terminando de ministrar, eu estava responsável pelos louvores locais daquele culto, e eu estava terminando de cantar essa música. Ele ouviu, lembrou, e aí me chamou ali, aconteceu tudo aquilo. Foi extraordinário. É aquela coisa, né? Onde tu não pode ir, a tua música vai, né? Com certeza. Essa música, inclusive, eu sempre conto um testemunho de que eu recebi um vídeo do Japão, uma igreja no Japão, cantando a canção do Semeador. Olha só, que legal. Até hoje eu tenho contato com o irmão que me mandou esse vídeo. Ele teve o cuidado de filmar, mandar por anexo em e-mail. Na época não era assim tão fácil mandar vídeos. Ele me mandou um e-mail anexado com um vídeo da igreja lá cantando a canção do Semeador. E quando eu vi aquele vídeo, o Espírito Santo me fez lembrar de uma oração que eu fiz quando eu tinha mais ou menos 16 anos de idade, algo em torno disso, porque meu pai tinha acabado de voltar do hospital depois de ter passado pelo AVC hemorrágico. A família estava passando por uma provação muito, muito difícil, financeira inclusive. E num culto de missões, quando a oferta, né, a salva da oferta se aproximava, eu não tinha nenhuma moeda para dar, fiquei triste, porque eu aprendi desde criança sempre a ofertar na obra e abençoar o reino. Só que eu olhei para um chaveirinho que eu tinha, no formato de um violão. Eu carregava esse chaveiro na minha mochila de ir para a escola. E eu disse, Deus, esse chaveiro ele não tem valor nenhum para ninguém, mas para mim ele tem valor representativo. Ele representa os meus dons, meus talentos, meus sonhos. Nessa época eu já era responsável pelo Ministério de Louvor na igreja. Eu vou colocar esse violão na salva. E quando a salva chegou, eu coloquei aquele violãozinho ali. E quando eu vi aquele vídeo, anos mais tarde, o Espírito Santo me fez lembrar daquele dia. Era como se Deus estivesse dizendo assim, lembra daquele dia que você entregou a sua vida, os seus dons, os seus talentos e os seus sonhos? Eu aceitei. Eu aceitei. E eu vou te usar. Eu vou te usar. Então esse é o meu desafio para todos que nos ouvem. Você não faz ideia do que Deus pode fazer através de você, se você tiver a coragem de dizer um eis-me aqui, sincero e verdadeiro para o Senhor. Meu Deus, é forte, né? E também eu já quero, né, já podemos deixar uma dica aqui, né, para os cantores que também são compositores, né, que chega no momento lá que ele vai pensar assim, né, eu não tenho inspiração para compor. Tá aí, ó. Pega o exemplo aqui, né, o seu exemplo, né? Olha para a Bíblia, leia a Bíblia. Leia Palavra. Tá ali a maior inspiração, né? Palavra. O meu pai, ele sempre, deixa eu usar uma expressão aqui, ele sempre pegou pesado com a gente nisso. Ele dizia assim, filhos, se vocês subirem no púlpito e tiverem alguma coisa para falar que não seja da palavra, que não seja autorizada pela palavra, não subam. Não subam. O povo não precisa da nossa palavra, as pessoas não precisam daquilo que nós temos de nós mesmos para oferecer. É da palavra de Deus que o mundo precisa. Meu Deus, é forte, né? Se a Forte. gente fosse, o irmão falou que tem 200 músicas compostas. Mas, olha, na verdade, eu já fiz muito mais, só que eu vou deletando algumas músicas. Depois de algum tempo, às vezes tem músicas que eu ouço e... Não, essa aqui não ficou como eu gostaria que tivesse ficado e eu deletei. Então, hoje, o que eu considero são 200 músicas. E aquela, irmão, Vinho Novo? Vinho Novo também. Essa Deus me deu. Canção, se eu não me engano, essa canção quem gravou também foi a Gisele Cristina, é isso? Gisele Cristina. Olha, nós gravamos em 2011 e a Gisele ouviu essa música num congresso que nós estávamos cantando também e ela pediu para gravar e fiquei muito honrado, muito feliz e nós cedemos a composição para ela gravar. Acho que foi em 2013, 2014 que ela gravou essa música também. Ficou muito lindo também na versão da Gisele Cristina, que é uma adoradora do Senhor, né? E essa Deus me deu quando eu e minha esposa Monique éramos recém-casados no ano de 2009. Eu até me assustei, porque como assim, né? Um casal tão novo ministrando sobre restauração de famílias, né? Mas essa música assim, ó, ela não deu 5 minutos, ela estava pronta, sabe? Foi muito rápido, foi
algo assim que eu não esperava. Eu simplesmente, de novo a palavra, né? Eu estava meditando no texto quando Jesus fala, né? Não se derrama vinho novo sobre odres velhos, porque o odre velho vai desperdiçar o vinho novo. Se derrama vinho novo sobre odres novos. E eu comecei a meditar nisso. O odre é o coração, os processos que se usavam para restaurar um odre era mergulhar aquele... Ele era feito de couro, né? Mergulhar ele no azeite, golpear ele contra alguma superfície dura. E tudo isso eu comecei a meditar e comecei a aplicar para a questão não só individual, mas familiar, né? Comecei a clamar para que o Senhor restaurasse a minha vida e a minha família, a minha casa e a minha família. E aí nasceu essa canção, foi muito, muito rápida. Gravamos e assim, toda vez que a gente ministra ela na igreja, sempre é algo especial que Deus faz, e isso simplesmente porque foi Deus que instituiu a família e Ele está comprometido com a família que se compromete com Ele. Amém. Muito bonita aquela música lá. Gente, eu ouvi bastante ela já. Meu, uma canção muito, muito bacana mesmo para a igreja, né? Para a congregação também. Sim, fica muito legal. Inclusive, ela faz parte de um novo projeto nosso. Nós gravamos 4 músicas novas, não lançamos ainda, mas gravamos 4 músicas ao vivo. Tá? Dessas 4 músicas, 2 são inéditas e 2 são regravações. E uma delas é a música Vinho Novo, que nos próximos meses, se Deus quiser, nós vamos lançar e compartilhar para os irmãos receberem essa canção e levarem adiante. É aquele trabalho lá que recente o irmão fez, né? Isso, agora foi... Tá não, só foi feita a gravação ao vivo, né? Então agora estamos em fase de finalizar o áudio e finalizar o vídeo. Edição, né? Edição final. Mas foi gravado ao vivo para valer, sabe? E nós vamos, dentro dos próximos meses, estar lançando. Mas a gravação foi no final de outubro, então foi bem recente. Bem recente. Aproveitando esse gancho aí, Éder, e aquela gravação que o irmão fez com o cantor Nani Azevedo também, ficou muito linda aquela gravação ali. Assisti um monte de vezes já ela ali, ficou muito bacana. Foi. Eu até estava olhando ela, eu compartilhei ela hoje de novo nas minhas redes sociais, porque eu estava olhando ali, está quase em 20 mil visualizações, glória a Deus. A música em si, ela nasceu de uma série de reflexões bíblicas que eu estava fazendo sobre fé. A sabe? música é tua A música é minha, a composição é minha. Olha só, a composição é minha. Meu, que composição é legal. minha. Eu estava refletindo sobre fé. A gente acha, às vezes, que fé é somente aquilo que aquele homem de Deus possui no momento em que ele ministra a cura divina sobre alguém, por exemplo. Né? Bom, claro que isso também é fé. Mas fé é muito mais do que isso. Eu gosto de dar um exemplo seguinte. Quando eu era pequeno, eu tinha o costume de ir correndo ao encontro do meu pai, quando ele voltava para casa de viagem. Quando eu chegava bem perto, eu me lançava nos braços do meu pai. Ele largava as 2 malas de viagem no chão, abria os braços e me abraçava. E eu sempre fiz isso. E um dia eu vi um vídeo de um pai que colocou o filho dele em cima de uma mesa e ele se afastou da mesa e disse: vem, filho, pode pular que o pai vai te segurar, te abraçar. O filho, claro, confiou no pai. Correu, pulou. Quando o menino já estava suspenso no ar, o pai se desviou e deixou ele cair. Estou fazendo isso para você aprender a não confiar em ninguém, meu filho, não sei o quê. Um erro triste que ele cometeu. Mas a verdade é que os pais terrenos, e também as mães e as pessoas, falham conosco, porque elas são falhas, assim como eu sou falho. Eu sou pecador, eu falho. O problema é que a gente acaba transferindo as decepções que nós temos com as pessoas para Deus. Mas Deus é o Abba, é o Pai que jamais falha. Isso é fé. Fé é você se lançar nos braços de Deus, confiando não somente no poder de Deus. Eu sei que Deus existe e opera milagres. Muita gente crê que Deus existe e opera milagres. Mas poucas pessoas confiam no caráter de Deus, ao ponto de se lançar nos braços de Deus, tendo a certeza absoluta de que Ele vai abraçar você. Então eu comecei a refletir sobre fé. É você ir ao encontro do Senhor. E aí nasceu a canção Não Chores Mais. E ela ficou guardada. E naquele período da pandemia, o Nani Azevedo, ele tomou uma atitude, eu sigo ele há muito tempo, admiro o ministério dele, e eu achei muito linda a atitude dele, onde ele se colocou à disposição dos pastores, amigos dele, para fazer lives nos horários de culto.
mas não pelo perfil dele, mas pelo perfil da igreja, para ajudar o perfil da igreja a crescer, o YouTube ou o Instagram. Achei muito linda essa atitude dele. E quando eu vi e observei isso, eu lembrei, peraí, eu tenho um amigão meu, que é meu irmãozão, assim, há muitos anos, que é o Rodrigo Assunção, doutor Rodrigo Assunção, e é amigo do Nani. Falei com o Rodrigo, e ele disse, vou falar com ele. E assim, muito rápido, muito prontamente, o Nani aceitou o convite de gravar essa música comigo. Ele foi muito, muito prestativo, assim, de uma gentileza, assim, sem igual, sabe? E a interpretação que ele trouxe para a música, a vida que ele trouxe para a música, nossa, é algo assim. Eu fiquei maravilhado de ver como tudo aconteceu e como essa música está, assim, transmitindo uma mensagem de esperança para os corações, né? Para que você creia no Senhor, não importa. E aí nós lançamos no período da pandemia, né? Muita gente sofrendo demais. Meu amigo, você não faz ideia de quantas mensagens nós recebemos, áudios longos no WhatsApp de gente chorando, sabe? Assim, foi muito forte, muito forte. Então, eu fiquei muito feliz por isso que Deus fez através dessa canção. Realmente ficou muito bonito. Aquele toque no violão, né? Aquele estilo, dá um estilo acústico, né? Bem acústico, né? Aquele dedilhado, Exato. bem legal. Eu sempre gostei desse estilo também, porque como eu me formei em violão clássico, essa sonoridade do violão dedilhado, a gente colocou um cello, né? Mandamos para Curitiba, e aí foi gravado cello e piano. Quem gravou o piano foi o Misa Júnior, Misael Passos Júnior, um dos maiores pianistas do Brasil. Assim, é claro que eu sou suspeito de falar, né? Mas essa é uma das canções que eu fico muito feliz de ver o resultado, como ela ficou. Achei assim que ficou muito melhor do que eu esperava. Ficou muito lindo mesmo. Irmão, vamos mudar um pouquinho aqui o nosso rumo da conversa agora, porque a gente sabe que bastante jovens aí estão, eu creio, né, que vão assistir esse conteúdo aqui. E também os jovens que te seguem, né? E eu sei que você é referência para muitas pessoas aqui, né? E que os seguidores que admiram o teu ministério. Como que o jovem hoje ele pode se tornar, né, ou ser relevante nos nossos dias atuais? Pode dizer para nós? Se nós simplesmente deixarmos o Senhor fazer o que Ele quer fazer em nossa vida, automaticamente seremos relevantes. A Bíblia diz, vós sois, não é vocês serão. Né? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Se você simplesmente for o que você nasceu para ser, você será relevante. Você nasceu para ser sal da terra e luz do mundo. A igreja de Atos foi uma igreja relevante, uma igreja que impactou a sociedade do seu tempo. Por quê? Porque eles foram o que nasceram para ser. As pessoas olharam para eles e disseram, vamos chamá-los de cristãos, porque eles se parecem com Cristo. Aquela igreja impactou o mundo. A Bíblia chega a dizer que eles caíam na graça do povo. A autoestima, a estima que o povo tinha deles crescia cada vez mais. Mesmo entre aqueles que não se rendiam, não se convertiam, mas respeitavam, porque foi uma igreja relevante. Uma igreja que teve a coragem de viver todos os planos de Deus para suas vidas, custasse o que custasse. Se fosse para ser preso, que seja, mas eu não vou abrir mão de ser quem eu sou. Se for para morrer, que seja, mas não abrirei mão de ser quem eu nasci para ser, quem eu fui chamado para ser. Então, como ser relevante? Entregue sua vida ao Senhor Jesus. Medite na palavra todos os dias, ore todos os dias e pratique aquilo que o Senhor vai te mostrar através da sua palavra. Viva isso e automaticamente você será relevante. Uma pessoa relevante é uma pessoa que ama, o amor de Deus está no coração dele e ela transborda esse amor. Esse amor dessa pessoa é manifestado em atitudes. Ela estende a mão, ela ajuda, ela se importa, ela visita o amigo, ela, sabe, ela demonstra a compaixão que vem de Deus. Ela evangeliza, ela fala de Jesus, ela usa suas redes sociais para propagar o evangelho de Jesus, né? Ela desenvolve os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, as suas aptidões. Ela desenvolve isso fazendo melhor para Deus, né? Vamos pegar aqui o exemplo de quem canta, né? Eu canto. Ouvi uma música hoje, vou cantar à noite. Não, querido. Não. Se você ouviu hoje, você vai precisar de um bom tempo para ouvir bem essa música, memorizar bem, treinar, praticar, orar muito. E aí, então, ministrar, fazer o melhor para Deus.
né? Aquela velha história, né? Irmãos, eu não ensaiei o hino, mas fique aí em espírito de oração, porque é para Deus mesmo, então eu não ensaiei, mas eu vou cantar. Não, não, se é para Deus, aí é que tem que ensaiar, né? Uma pessoa relevante, ela faz o melhor. Quando ela chega apresentando algo, a gente já sente a diferença, porque ali está alguém que se preparou. Então, ela não vai fazer de qualquer jeito. Ela vai ser mais relevante justamente por não fazer de qualquer jeito, mas fazer com excelência e debaixo da unção de Deus. Acho que esse é o caminho básico para que nós possamos, né, fazer a diferença naquilo que Deus nos chamou para fazer. Show de bola. Vamos lá, avançando já então aqui. Eu queria perguntar para você, não menos importante, né? Acho que tudo que está sendo falado aqui vai agregar na vida de muitas pessoas, né? Eu Uhum. aprendo muito mais, né? Estou aqui, né, ouvindo diretamente, né, de cada convidado nosso. Amém. Mas é sempre importante eu fazer essa pergunta, essa colocação aqui, né, para quem eu trago aqui, para que os outros também possam saber, né, o que essa pessoa quer deixar com tudo que ela está fazendo, né? Então, sendo Uhum. assim, né, qual é o legado, Éder, que você quer deixar para quem te segue, para quem vai te conhecer ainda, né? Os teus filhos também, né? Que é o Uhum. principal, né, de tudo, né? Os nossos filhos, a nossa família, né? Com Mas o que tem, certeza. né? Qual é o legado que você quer deixar? Olha, quando eu penso em legado, que é diferente de herança, né? Herança é o que você deixa para os filhos, legado é o que você deixa nos filhos. Quando eu penso em legado, eu lembro logo dos meus pais e dos meus avós. Além de tantas outras pessoas, né? Mas eles me marcaram muito, demais, assim, né? Os meus pais são vivos até hoje e eu admiro demais a vida dos meus pais, dos meus avós. Por quê? Porque eles amaram e amam a Jesus sem limites. O amor deles é um amor verdadeiro. Meu pai e minha mãe, eles até hoje levantam de madrugada para orar, sabe? Estão sempre nos cultos, servindo a Deus, evangelizando, ganhando almas, discipulando. Quando eles dobram os joelhos para orar, eles choram na presença de Deus. Se falar de missões, eles se derretem. Se falar de almas, eles se derretem. A paixão da vida deles é a obra, é a igreja, é o reino, né? E eles se dedicam para isso. Então, o legado que eu gostaria de deixar é esse, que quando alguém se lembrar de mim algum dia, se alguém possa lembrar de alguém que foi imperfeito como qualquer outro, pecador como qualquer outro, mas comprometido com Deus, quebrantado e o mais parecido possível com Jesus. É o que eu quero ser, é o que eu tenho orado, é o que eu tenho pedido. Tenho dito, Senhor, eu quero ser cada vez mais parecido contigo. Eu sei que eu estou longe disso, mas eu sei que a tua graça pode me levar cada vez mais para lá, para esse alvo, para esse objetivo, né? E eu sei que apesar de eu ainda estar longe de onde eu deveria estar, Deus está comigo onde eu estou, né? Quando Elias se afastou um pouquinho, se decepcionou e ficou com medo, melhor dizendo, e fugiu, foi para longe, estava numa caverna, ou seja, ele estava longe de onde deveria estar, não era para ele estar ali. E Deus chega a dizer exatamente isso: o que você está fazendo aqui, Elias? Só que Deus manifesta a sua presença ali, na brisa. Então, mesmo Elias estando longe de onde deveria estar, Deus estava com Elias onde Elias estava. Como quem diz assim, você deveria estar lá, você está aqui ainda, mas eu estou aqui com você. Eu também estou lá ao mesmo tempo te esperando, e eu vou te conduzir para lá, sabe? Então, eu creio que se nós simplesmente deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, esse projeto vem dele. Ele quer nos fazer parecidos com Jesus. É só a gente deixar Deus trabalhar, só a gente não atrapalhar e interagir com o Espírito Santo, que eu creio que vamos alcançar esse alvo, para a glória de Deus. Amém. E eu já quero aqui acrescentar mais uma coisa, né, que é uma qualidade do irmão, né, que é a humildade, né, e nos atender. Muitos, Imagina. né, visualizam e ignoram, né. E o irmão, com todos os compromissos, né, que o irmão tem, que a gente sabe, né, compromisso na sede, atender a agenda, os trabalhos que o irmão está desenvolvendo, estúdio, Amém. gravação, mesmo que não Amém. deu naquela data, né, que a gente tinha marcado, mas o irmão Verdade, gentilmente, né, passou o contato, passou o WhatsApp, né, e com certeza. isso tira todo o estrelismo, né, que muitos querem ter, né. Ah, agora eu tô famoso, agora, né, eu tenho que me separar de algumas pessoas aí, porque vai É. ficar feio para o meu nome, né? E eu acho que é totalmente o contrário, né?
Acho que quanto mais Deus dá para você, mais você tem que servir, né? Mais você tem que ser servo e abençoar outras pessoas também. Então eu quero É, acrescentar isso, né? Obrigado, né, pela tua amém, gentileza, tua humildade, né, que o irmão amém. cedeu para nós aí. Deus abençoe sempre, né, a tua vida, teu ministério. O irmão quer É. colocar mais alguma coisa? Você falando essa questão, eu me lembrei, sabe de quem? Dr. Russell Shedd. Há pouco tempo ele partiu para a eternidade, né? O Russell Shedd foi uma das maiores autoridades no Brasil na área de teologia, né? Nós temos aí a Shedd Publicações, a Bíblia Shedd, né? Um dos livros que eu utilizei para escrever meu primeiro livro, que foi o livro Repensando o Nosso Louvor, eu utilizei muito um dos livros do Dr. Russell Shedd, que foi Adoração Bíblica. Que livro, que inteligência, que erudição teológica esse homem tinha. Ele tinha doutorado em teologia, né? Se ele quisesse, ele pregava em grego, se ele quisesse. Ele dominava o grego. Não era um conhecimento mais... Não, ele era especialista no grego do Novo Testamento. Então, a formação que ele tinha, o nome que ele tinha, o respeito que ele tinha, os anos de trajetória que ele tinha, tudo isso, poderiam fazer ele se sentir assim, né? Mas um dia eu fui assistir uma palestra com ele e a gente vê a humildade dele, assim, de forma natural, mesmo sem conhecê-lo. Mas eu conversei com o organizador do evento. E ele disse, Pastor Éder, você não faz ideia. Eu perguntei para ele, ele já tinha mais de 90 anos de idade, mais de 90 anos de idade. Tá? Ele morava em São Paulo, eu fui assisti-lo aqui em Joinville. E aí o organizador do evento perguntou para ele, Dr. Shedd, o senhor gostaria de fazer a opção por uma empresa aérea em específica? Qual empresa aérea que o senhor prefere que eu compre as suas passagens? Ele disse, não, meu filho, se precisar eu posso ir de ônibus, pode comprar passagem de ônibus para mim, não tem problema. Não, imagina, pode escolher a empresa aérea. Não vou escolher. Pode escolher o que vocês acharem melhor, o que for mais barato para a igreja, não precisa me colocar em hotel, o que for melhor para vocês eu me disponho. E assim, quem falou isso foi o organizador do evento para mim, não foi o Russell Shedd que veio falar para se engrandecer, entendeu? E aí hoje eu conheço, né, conheço alguns pregadores que começaram a pregar alguns aninhos atrás aí e já tem uma postura de enfim, não quero comentar, mas eu acho que quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais nós devemos refletir sobre isso e praticar isso, né? Sermos realmente servos e nos colocarmos na presença de Deus. Eu sei que todos nós temos questões, às vezes impossibilidades, eu sei disso, não sou radical em nada, mas eu acho que nós temos que meditar, refletir sobre isso e deixar de lado toda e qualquer pretensão de estrelismo que está trazendo muitos prejuízos para a igreja brasileira, né? Esse estrelato, esse glamour no mercado gospel, isso desvia os olhos das pessoas da glória de Cristo e leva elas para admirarem ícones, né? Personalidades, né? Artistas. Isso é um grande prejuízo. A gente deve orar por isso e lutar contra isso, com certeza. É verdade. Eu até quero aqui me desculpar, mas o irmão é pastor já, né? Sim, sou pastor É que, é ordenado que, é, pela nossa convenção aqui. Não, meu Deus. imagina. É que Não, eu sempre conheci né, o irmão veio cantando lá, né? Sempre como sim, cantor, mas sim. eu não sabia. Eu peço até Não, desculpa. muitas pessoas nem sabem, imagina, eu falei pastor, né? Foi no automático, desculpa. Isso não tem a menor importância, não tem a menor importância. Mas realmente eu fui ordenado pastor pela nossa convenção, Que pastor bênção. voluntário, né? Eu não sou integrado, né? O pastor Sérgio Melfior, que é o nosso pastor presidente, me convidou, fui levado a evangelista primeiro, fiquei 4 anos como evangelista, e depois pastor. É que eu comecei muito cedo, né? Então, passei por todos eles, diácono, Sim. presbítero, evangelista, pastor, né? Mas sempre como voluntário, nunca integrado, nunca dirigindo igreja. Sim. Foi na última ordenação agora? Não. Foi na penúltima. Foi Penúltima na, ordenação. porque teve mais uma depois. Eu acho que foi na penúltima. Eu sei que foi quando teve a última. Não, foi na penúltima, exatamente. Na última eleição que teve da diretoria geral, eu fui apenas para votar. Na anterior, eu fui ordenado, exatamente. Foi em Camboriú, Legal. aqui, nem foi lá em Piratuba. Que legal, que bênção, irmão. Deus Amém. abençoe, né, teu ministério, continue sendo essa bênção aí, que o irmão vem sendo sempre, né? Uma hora eu quero convidar o senhor para vir pregar e cantar aqui na nossa igreja, né? Amém. Para mim vai ser uma Vai alegria. ser, vai ser aquela glória, se Deus quiser. Amém.
O irmão tá com o violão do lado aí, o irmão quer dar uma palhinha de alguma das canções do irmão? Claro, vamos lá. Senhor? Bom, já que a gente comentou aqui da música Não Chores Mais, vou cantar um trechinho dela. Essa Vou mesmo que eu tava subir, na mente. eu vou subir um pouquinho o tom dela aqui. Ela foi gravada em Mi maior, que a voz do Nani é mais grave, né? Mas eu vou puxar ela em sol aqui, que eu acho que fica mais confortável para minha voz. Vamos lá, então. Esse medo teu, esse teu olhar, não vai me dizer que não vai suportar. A tormenta vai passar. Você tem que acreditar. Vai valer a pena, sim, recomeçar. Dá um jeito aí, chega de chorar. Há um vento novo que já vai soprar. Fé suficiente, vela pra içar. Horizontes novos pra poder sonhar. Mais proposições do que suposições. Mais exclamações do que interrogações. Abre o coração, deixa o céu entrar, pra alma se aquietar. Não chores mais, não chores mais, não chores mais, não chore assim. Não chores mais, não chores mais, não chores mais, não chores. Amém. Muito linda essa canção aí. Parabéns pela letra, pela Amém. melodia também, tudo muito lindo aí. E quem quiser ver, acompanhar esse clipe, né? Tá lá no teu canal, né? Quiser falar pra galera o canal aí, pode divulgar. Canal Éder Carvalho. Eu padronizei as nossas redes sociais. Então, o YouTube é canal Éder Carvalho. O Instagram também é canal Éder Carvalho. TikTok também. Vai ficar mais fácil pro pessoal achar. Aqui, né? Eu vou deixar aqui embaixo nesse vídeo aqui, né? Para o pessoal que pode procurar perfeito. ali. Perfeito. Aí vai ali, já se inscreve, já ativa as notificações, tá? Em outubro, nós vamos lançar, se Deus quiser, se Deus permitir, a primeira música inédita daquelas 4 ao vivo que nós lançamos. Então, para você não perder, vai lá, se inscreve, ativa ali o sininho das notificações, e aí a gente vai compartilhar, e eu creio que vai ser uma bênção na vida de muitas pessoas, para a glória de Deus. Vai sim, com certeza, né? Amém. Eu já quero pedir para o pessoal aí, né, antes que eu me esqueça, né, compartilhe esse vídeo, divulgue, deixa o like, é muito importante, né, o YouTube entender, né, que o conteúdo está sendo relevante, né, e poder aí mostrar para outras pessoas, né. Então, nos dê essa moral aí, galera, vai servir com certeza. muita bênção para a tua vida aí também. Eu quero deixar agora uma mensagem livre, Pastor Éder, uma mensagem livre, uma mensagem final para todos, né, que estão aí, ficaram com nós até agora, que vão assistir ainda, né? Uma mensagem final aí para todos aí. Amém. A Bíblia diz que a maior necessidade que o ser humano tem é a necessidade de nascer de novo. Jesus disse, necessário vos é nascer de novo. E ele disse isso para um mestre da lei, um homem religioso que conhecia muito bem as Escrituras, mas ainda não havia nascido de novo. Eu quero deixar 2 desafios para você. O primeiro é, você já nasceu de novo? Se não, você pode fazer isso exatamente agora. Você pode, neste exato momento, reconhecer que você precisa do perdão que só Jesus pode dar. Você pode abrir o seu coração, você pode entregar sua vida ao Senhor, recebê-lo como seu Senhor. A Bíblia diz, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a partir do momento em que você nasce de novo, o segundo desafio é esse, você pode ser como o vento. Quando Jesus estava conversando com Nicodemos, ele vai dizer, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz,
não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Interessante que as primeiras vezes que eu li esse texto, eu pensava que ele estava falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é como o vento que sopra onde quer. Mas ele está falando de quem nasceu de novo. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Em que sentido? O vento, ele não pode ser manipulado pelo homem. O vento, ele é livre para cumprir o propósito pelo qual ele foi enviado pelo Criador. Se ele vem para refrescar, ele traz refrigério. Se ele vem para destruir, ele destrói. Aquilo que Deus determina que ele fará, ele faz. Ele cumpre o seu papel, ele faz a diferença. Quando ele chega, a gente percebe, mesmo sem vê-lo. Você nasceu para ser como o vento. Você não nasceu para seguir o curso da humanidade. Você não está debaixo de um jugo dominado por homens. A ação humana não pode manipular a sua vida, porque você nasceu de Deus. Você é como o vento. Aquilo que o Criador te sopra, te envia, te designa para fazer, você deve fazer. Fazer a diferença por onde passar. Cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Novo nascimento e seja como o vento. Faça a diferença onde quer que você esteja. Deus te abençoe. Amém. Glórias a Deus. Eu quero te agradecer mais uma vez, né? Muito obrigado Eu que agradeço. por ter aceitado o nosso convite aí. Deus Amém. possa recompensar grandemente a tua vida, o teu ministério, possa abençoar a tua família, a tua casa. E Deus vai preparar uma hora para nós se encontrar, né? Bater aquele Amém. papo Amém. pessoalmente, né? Bem Amém. tranquilo aí e poder, né, desfrutar dessa comunhão aí que tem sido uma bênção, né? Amém. Aqui já é uma bênção, né? Pessoalmente vai ser melhor ainda. Deus Amém. abençoe. Em nome Então, de Jesus. e é isso aí, galera. Você que ficou com nós até Obrigado. agora, então, Deus abençoe vocês também, que estão aí conosco até agora. Não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar, enfim, né, dar essa moral para nós aí e até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe poderosamente. Um abraço.